Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os níveis de consciência. Vamos começar falando hoje do nível 1. E antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir só para você comentar alguma coisa aí. Pode comentar gratidão para o YouTube ajudar a entregar mais o canal. Nesse vídeo então a gente vai falar sobre o nível 1 de consciência. Eu já tinha feito uma aula anterior falando dos 7 níveis, onde o nível 1 de consciência é das pessoas mais animalescas, que inclui os mendigos e viciados. Então uma pessoa do nível 1 de consciência, ela praticamente não tem noção do consciente dela. Então ela age de forma muito hipnotizada, como se fosse um zumbi. E quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhei ali na República. E lá tinha a Cracolândia, que eu trabalhava bem perto. E às vezes eu passava ali perto daquela Cracolândia, que inclusive ela fica mudando de lugares, né? Tem até algumas teorias aí que falam por que essa Cracolândia fica mudando de local. Mas quando eu passava em frente, eu ficava olhando o comportamento daquele pessoal ali da Cracolândia. Eles ficavam meio que em bandos assim. E eles ficavam andando assim para um lado, para o outro, para frente, para trás, assim. Parecia que estava hipnotizado mesmo. E eles só pensavam naquele vício que eles tinham. No vídeo anterior eu falei, né, que a pessoa que ela está no nível 7 da maestria, ela aplica aquele conceito dos 33%. Ou seja, ela vive 33% para o corpo, 33% para a mente e 33% para o espírito. Já a pessoa do nível 1, ela vive 100% para o corpo, que é o caso dessas pessoas viciadas. Como essas pessoas viciadas, elas só pensam no corpo, e no caso não é nem pensar em cuidar do corpo, eles pensam apenas em ter aquele prazer ali daquele vício. Então se você ficar observando eles, você vai ver que raramente, eu não sei se nunca, eu nunca vi uma pessoa ali na Cracolândia lendo um livro, lendo uma Bíblia, aprendendo alguma coisa, entrando num curso. Muito difícil mesmo, porque eles estão vivendo apenas para o prazer do corpo, que vem do vício que tem ali na cabeça deles, né? Eles na verdade estão com os mecanismos de dopamina todos estragados, no qual só consegue sentir prazer com aquele vício, né? Eu até fiz um vídeo anterior falando sobre o melhor exercício para o cérebro, e lá eu falei que existem duas coisas, né, do qual o cérebro se baseia, que é evitar dor e procurar prazer. Só que tem algumas dores que a gente precisa enfrentar para a gente ter o prazer depois. Vou dar um exemplo: escovar os dentes. A gente tem que ter aquela dor de pegar a escova de dente, colocar a pasta ali todo dia, escovar, para depois a gente ter o prazer de ter o nosso dente limpo. A pessoa que está no nível 1, ela não consegue nem fazer isso, porque ela está já com esses mecanismos de dopamina dela já todos estragados aí por conta do vício. E então, se você vê a pessoa de nível 1, você vai reconhecer ela pelos dentes dela, tá? Ou vai estar sem dente, ou vai estar com o dente todo amarelado, todo estragado. Pelos dentes você consegue reconhecer uma pessoa do nível 1 de consciência. Anotado aqui também algumas características da pessoa do nível 1. Então inclui aí os mendigos e viciados. São pessoas animalescas, reativas, vê inimigos nas pessoas, vitimista, culpa os outros e agem como se fosse um animal. Isso é uma coisa triste, né? Principalmente para quem tem pessoas com esse nível de consciência aí na família, né? Principalmente viciados. Eu conheço uma pessoa que ela tem um viciado na família e é muito ruim assim. Ele fica pegando coisa dela, fica pegando dinheiro, ele pega coisa de casa para vender, até a bolsa dela ele vendeu. E muitas vezes a gente vai querer ajudar. A gente pensa, poxa, essa pessoa tá nessa vida aí, né? Vou tentar tirar ela dessa vida, vou tentar ajudar. E eu passei por uma situação onde eu fui tentar ajudar uma pessoa assim e esse cara simplesmente cagou. Porque eu já conheci muitas pessoas que estão nesse nível, principalmente lá em São Paulo, né? Eu morava numa periferia lá e tinha muitas pessoas assim, né? Eram os famosos noias que a gente chamava. E aí quando eu mudei de bairro lá em São Paulo, eu conheci um cara que era assim, né? Que era o Bahia. E esse Bahia era assim, a gente meio que ficou amigo, porque ele ficava me vendendo as coisas, né? Uma vez ele já me vendeu liquidificador por 10 reais, teve uma vez que ele
vendeu um tênis lá por 10 reais também. Aí teve uma vez que ele chegou até a me vender comida, que era açúcar, café e arroz. Ele me vendeu tudo por 10 reais. Depois que eu pensei, caramba, então ele devia estar era pedindo essas coisas na porta, né, para depois estar me vendendo. Aí depois eu até parei de comprar. E aí teve um dia que eu fiquei meio com dó dele, fiquei querendo tirar ele dessa situação. Aí na época eu trabalhava numa empresa aérea lá em São Paulo, a maior empresa aérea do Brasil. E daí, lá no meu trabalho, eu conseguia indicar algumas pessoas, né? E tinha um trabalho lá que era de carregar mala. Era um trabalho assim que seria excelente para ele, porque ele era forte, ele ia ganhar vale refeição, vale alimentação, férias, todos os benefícios ali, e era só 6 horas por dia. Era um trabalho muito de boa. Aí eu peguei e consegui esse cargo aí para ele, né? Eu tinha indicado, era só ele chegar lá e preencher a ficha. Aí eu peguei e falei, ó, Bahia, arrumei um trampo para você. Você só vai ter que ir lá no aeroporto, preenche a ficha, leve seu RG, você já vai começar a trabalhar na próxima semana. É só você chegar e ir lá. Aí ele pegou e ficou assim, ó, com a cara assim, tipo, sem reação. Eu falei, você não vai querer não, ó, pensa bem, vai lá, você vai ter VR, você vai ter VA, você vai trabalhar só 6 horas por dia, vai ser muito bom, vai lá, Bahia, não sei o que. Aí ele ficou tipo parado assim, como se não quisesse, sabe? Aí eu falei, olha, eu indiquei você lá, você pode ir até tal dia e tal horário. Se você quiser, você leva o RG e vai lá e começa a trabalhar. Aí passou um tempo, eu fui perguntar pra ele, aí eu falei, foi lá no aeroporto? Aí ele, não, não fui não, não fui não. Ou seja, o cara queria continuar na situação que ele tava, do vício ali. E muitas vezes a gente passa por isso também, né? Querendo ajudar uma pessoa do nível 1, nível 2, nível 3 de consciência. Eu até fiz um vídeo aí falando que a salvação ela é individual, que não adianta às vezes a gente ficar querendo puxar a pessoa aqui para subir de nível, porque a pessoa tá feliz ali. E não adianta muitas vezes a gente ficar insistindo, né? Tem gente que insiste muito, coloca interna o cara e faz um monte de coisa e mesmo assim o cara volta pro vício, porque parece que o cara ele tá querendo viver aquilo ali mesmo. Então realmente o cara tá querendo viver aquilo, experienciar. Até o Claudio Kister ele fala que todos somos Deus, temos Deus dentro da gente. Então eu tenho Deus dentro de mim, que está experienciando essa minha vida, e tem o Deus também dentro da vida dessa pessoa que está no vício e está experienciando aquilo. Então, às vezes, a gente querer que a pessoa não experiencie certas coisas, ficar forçando ela, a gente está interferindo no livre-arbítrio dela. Por mais que seja uma coisa um pouco dura de ouvir, mas às vezes a melhor coisa é você soltar, deixar a pessoa ali e focar no seu objetivo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu faço isso agora. Eu fico vendo essas pessoas aí pedindo coisa, com vício, eu não fico querendo salvar ninguém. A pessoa está no direito dela de estar vivendo essa vida. Se ela vir me pedir uma ajuda, eu ajudo, claro, mas se ela não está me pedindo, eu não vou me interferir no livre-arbítrio dela. E também tem assim, se a pessoa está passando por isso, é porque ela precisa passar. Tudo tem um propósito e a gente tem que respeitar isso. Às vezes a gente precisa passar por uma situação muito ruim para depois vir uma situação boa. Pode ser que demore no nível de consciência 1, pode ser, mas existe essa lei da polaridade que está nesse livro, que todo mundo precisa passar por uma polaridade para ela subir de nível. Se às vezes você retirar essa polaridade dela, talvez ela não evolua. E isso que eu penso agora sobre as pessoas do nível 1 de consciência e dos outros níveis também. Cada um está no seu tempo experienciando o que precisa experienciar, por mais que seja uma coisa ruim e aí a gente acha difícil aceitar, mas às vezes essa é a melhor opção. Eu estou vivendo muito bem assim, respeitando o livre-arbítrio das pessoas de viver aquilo. Tem até um exemplo aqui no meu caso, eu tenho uma pessoa da minha família que está passando por esse nível de vício. E ela fez uma cagada muito grande esses dias aí, que foi desrespeitar um policial. E aí o policial, para não prender ela ali na hora, o policial aplicou uma multa nele ali. Falou, ó, você tem até tal dia para pagar essa multa, eu acho que era R$ 500. E daí ele me ligou, falou, Zé, não sei o que, tô com essa multa aqui para pagar. E daí eu simplesmente não arranjei esses R$ 500 para ele. Porque ele fez isso, ele precisa passar por isso para ele aprender uma lição.
Se eu pegar R$ 500 e pagar ali para ele, eu vou estar tirando isso dele, eu vou estar tirando a dignidade dele. Então, a gente tem que sempre respeitar as leis do universo. E aqui tem uma lei muito importante, que é a número 6, que é o princípio da causa e efeito. Então, se ele desrespeitou o policial, que foi a causa, vai ter o efeito. E ele precisa passar por isso, por essa polaridade, para ele poder aprender e poder evoluir. Se eu pagar esse dinheiro para ele, eu vou estar tirando isso dele. Agora, o que acontece muito, que eu observo demais, acontece muito isso. A pessoa passa por uma merda na vida e ela não aprende. Principalmente a de nível 1 e 2. Parece que demora demais. Eu fico vendo assim as cagadas que as pessoas fazem. Cara, não faz sentido na minha cabeça. Igual a pessoa já não tem nenhum real na conta e vai e faz isso com um policial. Então é um pouco, sei lá, eu acho muito, sei lá, buguei aqui, de tanta cagada que eu vejo que as pessoas fazem. Mas é assim, elas fazem a cagada, não aprende, faz cagada, não aprende. Só que uma hora ou elas vão aprender ou elas vão aprender, porque a vida ela é um ciclo. E hoje o Claudio Kister falou isso na live, que a pessoa ela tá na situação ruim aqui, mas em algum momento do universo ela vai para uma situação boa. Só que tem pessoas que demoram muito mais, né? Eu vejo mesmo pessoas que ficam anos e anos fazendo a mesma cagada de sempre e não melhora. Só que a gente tem que respeitar. Por mais que até eu mesmo eu fico meio, às vezes meio indignado, assim, eu não entro nesse sentimento de ficar indignado, mas eu fico pensando, caramba, olha o que a pessoa está fazendo e não aprende. E demora, passa anos e anos. Só que o desafio aqui é a gente aprender a respeitar isso. Tá demorando? Beleza, mas ela está no tempo dela. Cada um está no seu tempo, cada um está passando por exatamente aquilo que ela precisa passar para evoluir. Por mais que demore, algum dia elas vão evoluir. Então é esse pensamento que eu tenho agora com as pessoas que estão no nível 1. Mendigos, viciados, pessoas animalescas aí em geral, né? Até, não sei se vocês conhecem aquelas pessoas barraqueiras, que é uma pessoa que se faz de vítima, que acha que sempre está certa e tudo mais. Não adianta a gente querer entrar em fase com essa pessoa, ou seja, ela tá ali gritando, fazendo barraco, não adianta você também ficar gritando e fazendo barraco com ela, porque ela tá no nível onde ela só tem isso para entregar, apenas a raiva ali, o ódio dela. Então, se você entrar em fase com isso, você vai acabar entrando na mesma vibração que ela. Mesma coisa com os moradores de rua, né? Às vezes, principalmente antigamente, eu via assim a pessoa ali na rua, eu ficava com muita dó dela, eu ficava dando esmola, ajudando, né? Comprando coisa para ajudar. Hoje em dia eu já tenho um pensamento diferente, eu já vejo que ela está passando exatamente pelo que ela tem que passar ali na vida dela. E Deus está dentro dela, experienciando essas coisas. Então nós temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa e procurar não entrar em fase com isso, ou seja, não se emocionar. Então eu procuro não me emocionar mais com esse tipo de coisa, com moradores de rua, com essas coisas, porque não vai ser muito útil para mim. Não vai ser eu dando um dinheiro que eu vou ajudar ela. Às vezes você pode dar R$ 1.000 para ela ali, a pessoa passou 2 dias, ela vai estar na mesma situação. Então não adianta muito a gente ficar comovido com certas coisas, só vai prejudicar mesmo a gente. Essa questão do dinheiro, de você dar dinheiro para as pessoas do nível 1, é o maior desperdício de dinheiro de todos, porque a pessoa do nível 1, ela não tem a mentalidade para lidar com dinheiro, tanto que ela trata o dinheiro muito mal, né? Até o Claudio Kister hoje estava falando na live dele, que essas pessoas aí do nível 1, elas pegam o dinheiro, elas ficam assim, ó, com o dinheiro amassando, sabe? Não tem aquele cuidado igual a gente tem, né? Colocar numa carteira, colocar num banco. Eles amassam assim, chegam com o dinheiro amassado para comprar pinga. E eles não têm a mentalidade de lidar com dinheiro, então ficar dando dinheiro para as pessoas de nível 1 é o mesmo que jogar dinheiro fora. Dinheiro e coisas, né? Teve uma vez que a gente fez uma ação lá no meu trabalho de dar umas roupas pro pessoal ali da Cracolândia, né? E a gente doou roupa, doou pão e uma par de coisa. Passou uns dias, essas roupas já tinha sumido. Dinheiro é a mesma coisa. Se você vai dar o dinheiro para uma pessoa que está no vício, ela só vai gastar no vício. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela fica me pedindo dinheiro
e eu ficava com dó e eu dava, né, antigamente. Aí até a mãe dele falou, olha, não dá mais dinheiro para ele, porque ele vai ficar só comprando os entorpecentes. Então é uma coisa que eu não faço mais, ficar dando dinheiro, ficar dando coisas, ficar doando coisas para pessoas de nível 1, porque eles não têm a mentalidade de receber, eles não vão ter aquele conhecimento de lidar bem com aquilo que você está dando. Então você vai acabar desperdiçando o seu dinheiro e a sua energia. E a conclusão do vídeo vai ser essa, a mesma coisa que eu falei no vídeo da salvação. A gente tem que focar no nosso objetivo, em elevar a nossa mentalidade. Não em querer ficar resgatando pessoas que estão na mentalidade mais baixa. Elas estão passando por isso porque Deus, universo, inteligência suprema, precisa experienciar isso. Então a gente não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. A pessoa precisa passar por essas coisas. Não adianta a gente querer forçar. A gente deve então focar em nós mesmos, elevar nosso nível de consciência, focar nos nossos objetivos. Quando a gente estiver esbanjando coisas, aí talvez essas coisas cheguem e ajudem essas pessoas sem a gente nem perceber que está ajudando. Porque essa que é a forma certa de ajudar. Tem até um versículo da Bíblia que fala isso, que é aqui em Mateus 6,3, diz: mas quando deres esmola, não saibas tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então é uma forma de você ajudar sem você nem perceber que está ajudando. Isso nem está te prejudicando, você está esbanjando tanto que está ajudando as outras pessoas de níveis mais baixos, né? Ao contrário de quem fica tentando ajudar, sendo que a vida dela ainda está um cocô, né? Vamos ser francos aqui, às vezes a vida da pessoa está um cocô e ela quer ajudar outra pessoa que está num cocô pior que o dela. Então a pessoa está deixando de focar no que é mais importante da vida dela, que é o objetivo dela, para ficar focando em outra pessoa que às vezes nem está querendo ser salva. Então a gente tem que focar nos nossos objetivos. Quando a gente estiver transbordando, aí sim essa pessoa vai ser ajudada de forma natural, de forma espontânea, de uma forma de acordo com a lei da atração. A lei da atração, as coisas são espontâneas, elas são mais fáceis, né? Tem até uma lei aqui do Bob Proctor, que é a lei da não resistência, a lei número 7, que fala assim, ó: quanto mais você resiste a algo, mais poder você dá isso para se manifestar em sua vida. Então, quanto mais você fica querendo tirar a pessoa ali daquela situação, mais ela fica lá naquela situação. Eu vejo isso muito com aquela pessoa que eu dei o exemplo, que ela tem um filho que está nesse nível aí de vício. E ela fica muito focada nisso, que meu filho fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ela não consegue soltar, ela fica resistindo a isso, sabe? A partir do momento que ela soltar, que ela parar de se importar um pouco, deixar ele viver a experiência que ele precisa viver, aí sim as coisas vão andar na vida dela, porque ela não está mais resistindo. É um pouco duro isso, mas é uma verdade que eu aprendi com Bob Proctor e Claude Kister. As coisas, para darem certo, não precisa ser de forma forçada, de forma resistente, e sim de coisas leves. Quando a gente solta, as coisas dão certo. Até mesmo esse negócio de ajudar os outros, você vai ficar ali se matando, tentando. Tem gente que sacrifica a própria vida em prol de outra pessoa, e às vezes essa outra pessoa ela nem valoriza esse esforço que você fez. Então é por isso que você tem que focar nos seus objetivos, e aí você vai alcançar suas coisas e você vai transbordar. E você transbordando, você vai ajudar de forma natural, espontânea, da forma que a lei da atração deve ser. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui então sobre o nível 1 de consciência, que são aquelas pessoas mais animalescas, né? Que eu dei o exemplo dos mendigos e viciados, dei o exemplo ali da Cracolândia. Aí dei meu exemplo também tentando ajudar uma pessoa no nível 1, né, que era o Bahia, que ele cagou e andou. Ele deve estar na mesma situação hoje. Também dei exemplo de outra pessoa da minha família, de outra pessoa que eu conheço, que estão nesse nível aí de consciência, né? E expliquei também a melhor forma de a gente ajudar essas pessoas de acordo com as leis universais que eu aprendi com Bob Proctor e Claude Kister. Falei aí sobre a lei da atração, a lei da não resistência, e falei sobre não entrar em fases com algumas pessoas do nível 1 de consciência, e sim
entrar em fase com seus objetivos. As nossas emoções, elas têm que ser bem trabalhadas. Você entrar em fase com algum mendigo na rua, talvez não ajude nada no seu objetivo. Agora você entrar em fase com o seu objetivo, colocar a sua energia, o seu sentimento nesse objetivo, vai ajudar muito a você mesmo. E você ajudando a você mesmo, você vai ajudar não só os mendigos, mas todas as pessoas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like aí, comenta alguma coisa, fala também se você conhece alguma pessoa que está nesse nível de consciência. Comenta a sua opinião também, né? O que você acha, qual seria a melhor forma de ajudar. Comenta se você gostou das dicas que eu passei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.